Você está no canal Longe da Sombra e esta é a série sobre as doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós estamos na doutrina 12, a Igreja. Muito bem, como você sabe, as doutrinas são tiradas exclusivamente da Bíblia. E em todas as nossas doutrinas nós temos muitos versos bíblicos que embasam as doutrinas. E nós estamos lendo 2 versos por cada doutrina, né, para dar tempo de falar sobre as doutrinas, porque tem realmente muitos versos. Os versos de hoje é Atos 20, 28, que diz assim: atendei por vós mesmos e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, por pastoreardes a igreja de Deus, o qual ele comprou com o seu próprio sangue. Este é um verso, e o outro verso está aqui em 1 Coríntios 1, verso 2, que diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então nós vimos aqui 2 textos que embasam a nossa doutrina da igreja. Nós entendemos que a igreja é algo instituído por Deus. Nós estamos baseando a nossa leitura, nosso entendimento nesse livro, nisto cremos, as 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista. A igreja é uma comunidade de crentes que confessam a Jesus como seu Senhor e Salvador, em continuidade do povo de Deus nos tempos do Antigo Testamento. Somos chamados para fora do mundo e nos unirmos a prestar culto para comunhão, para instrução na palavra de Deus, para a celebração da ceia do Senhor e para o serviço a toda a humanidade e a proclamação mundial do Evangelho do Senhor Jesus. O significado bíblico da palavra igreja nas Escrituras é traduzido do grego eklésia, que significa chamado para fora, ou seja, você fora do mundo, né? Você é um grupo diferente, que não pratica as mesmas ações. É uma expressão que era comumente usada para uma assembleia que reunisse através de uma prática de convidar pessoas para se reunir junto com eles. Depois, no Novo Testamento, essa palavra foi traduzida pela palavra carral, que significa reunião, assembleia ou congregação. Então, essa é a etimologia ou o início da palavra igreja. E qual é a natureza da igreja? A Bíblia retrata a igreja como uma instituição divina, como nós acabamos de ler aqui nos textos, né? nos dois textos. E na Bíblia, Deus chama de a igreja de Deus. Jesus investiu a igreja de Deus com autoridade divina. Ele diz: tudo que for ligado na terra terá sido ligado no céu, e tudo que for desligado na terra terá sido desligado. Ou seja, ele investiu a igreja de autoridade divina. E as raízes da igreja vêm de lá desde o começo, né? Retrata a igreja um povo organizado desde a descendência de Adão, né? De Sete, de Noé, de Sem, de Abraão. Então, sempre havia um grupo representando a Deus. E esse grupo era uma congregação, era a chamada Igreja de Deus. E depois que a nação de Israel saiu do Egito, ela foi chamada de congregação ou Igreja
no deserto, né? Isso está lá em Atos 7:38. Então ela foi chamada de igreja no deserto. Na cruz, na cruz do Calvário, duas missões opostas atingiram ali o clímax. Qual eram essas duas? A primeira missão era a respeito de uma igreja que estava equivocada, que estava errada. Ela estava centrada em si mesmo. Tão errada estava que não aceitaram o filho da própria igreja, Jesus, não aceitaram como Cristo, porque estava centrada em si mesmo. E temos a segunda missão, que é a missão de Cristo, que era centrada no amor, centralizada no amor às pessoas, né? E este amor foi tão grande que o próprio Jesus se ofereceu para morrer no lugar dessas pessoas e salvá-las do pecado. A cruz, então, significou o fim da nação de Israel como o povo de Deus, como a igreja de Deus, mas significou também o nascimento de uma nova nação, a igreja, agora composta não só de uma nação, Israel, mas de todos aqueles que aceitarem a mensagem do nosso Salvador. A igreja também, a Bíblia, tem algumas metáforas para descrever a igreja. A primeira metáfora é a igreja como um corpo mesmo, normal, né? O corpo tem todos os seus membros e cada membro tem uma função no corpo, não é? E a igreja também é assim. A igreja é composta de muitas pessoas e cada pessoa tem uma função que forma o todo da igreja. E a Bíblia, inclusive, diz que se o corpo tiver sem olho, vai faltar uma função. Se tiver sem braço, vai faltar uma função. E assim também, a igreja precisa estar completa, desempenhando todas as suas funções que Deus pediu para que ela desempenhasse. Outra metáfora é a igreja como um templo, né? Nós somos chamados como edifícios de Deus, o templo de Deus, o templo do Espírito Santo, que somos nós mesmos. Não é uma estrutura morta, é uma estrutura viva, que tem um crescimento dinâmico, né? E assim como Cristo é a pedra viva, nós somos a igreja viva de Deus, a sua casa espiritual. Essa é uma outra alegoria que a Bíblia faz da igreja. A igreja também é descrita na Bíblia como a noiva. Representamos então a noiva de Cristo. Cristo é o esposo e a igreja é a noiva do qual ele vem se desposar e levar a sua igreja. A Bíblia também descreve a igreja como a Jerusalém celestial. O Novo Testamento vê a igreja como a Jerusalém lá de cima, né, que Jesus foi preparar. E em contrapartida, a Jerusalém que existia aqui na terra em Israel. Os cidadãos dessa Jerusalém, a Jerusalém do céu, que é símbolo da igreja, possuem a sua pátria. Qual é a pátria? O céu, né? Então a Bíblia descreve também a igreja como a Jerusalém celestial. A Bíblia também descreve a igreja como uma família. A igreja no céu e na terra é considerada uma família, a família de Deus. E por intermédio da fé em Cristo, todos os que quiserem, podem fazer parte dessa família, através da adoção, que a Bíblia chama, ou também a Bíblia diz que é através de um novo nascimento, né? E as pessoas que fazem isso vivem num novo concerto. Agora, qual é esse novo concerto? Agora elas pertencem à família de Deus, ou seja, à igreja. Tá certo? Nós temos também a Bíblia descreve a igreja visível, ou nós consideramos que tem a igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível é aquela
que nós vemos os cristãos que vão para a igreja, todo mundo vai para a igreja, se tratam de irmãos, tem o serviço ali, fazem o que é possível, o que é necessário, a grande comissão que Cristo deixou para todas as igrejas, vai pregar o evangelho a todo mundo. Então essa é o que nós conhecemos como igreja visível. Mas tem a igreja invisível também. O que é a igreja invisível? A igreja invisível é a igreja universal. É composta da família, que nós chamamos, da igreja chamamos de família, a família do mundo inteiro. Inclui todos os membros da igreja e inclui também pessoas que, embora não sejam membros da igreja, mas professam servir a Jesus. E a luz que elas tiveram, elas seguem aquela luz, obedecem àquela luz, seguindo a Jesus. Então, mesmo que não pertençam registradamente na igreja, mas elas servem a um Deus fielmente, sinceramente. Então ela é parte da igreja invisível que constitui a igreja de Cristo em todo o mundo. A igreja precisa ser uma igreja organizada, porque a Bíblia diz que Deus é um Deus de ordem, né? Organizada não é no sentido de fazer tudo certinho, mas é de uma organização, ter normas, ter regras, o que é certo e o que é errado, né? E Deus, por quê? Porque Deus não é um Deus de confusão, Deus é um Deus de ordem. Então precisa dessa organização, mesmo que seja uma organização simples, mas precisa ser uma organização especial para que todos os membros se sintam acolhidos, tenham as normas a serem seguidas, tenham um rumo, né? Sabem as doutrinas, por exemplo, né? Então a igreja precisa ter uma organização. E o principal devemos seguir as leis do Estado, do município, as leis que regem o país, mas a principal que nós devemos obedecer é a lei de Deus, né? O nosso foco é obedecer a Deus, é organizar de maneira que Deus seja o nosso líder, o nosso condutor, melhor dizendo. Cristo, nós entendemos que Cristo é a cabeça da igreja, né? Como descreve a Bíblia, né? Cristo é o cabeça da igreja, Cristo é a fonte de toda a autoridade e por isso que todas as doutrinas da nossa igreja é tirado da Bíblia, porque Cristo deu autoridade às Escrituras, diz que a Escritura é a palavra de Deus. Então, Cristo é a fonte de toda a autoridade da igreja, como eu já disse, né? Que ele disse que tudo que for ligado no céu, na terra terá sido ligado no céu. As Escrituras, a Bíblia, a palavra de Deus, ela possui uma autoridade que Cristo concedeu essa autoridade, né? Então a igreja deve obedecer a Bíblia, porque ela é considerada a palavra de Deus. Ela é onde contém as leis, as normas de justiça que fazem todo o sentido para a organização de uma igreja. Todas as tradições humanas, os costumes, as práticas culturais devem se sujeitar ou se submeter à autoridade das Escrituras, né? E também na igreja nós temos os oficiais, que a autoridade dada aos oficiais da igreja é concedida por Cristo, né? O que é oficiais da igreja? A igreja é dividida em alguns departamentos e cada um dos departamentos tem uma pessoa que representa aquele departamento. Então, este oficial é um representante também da igreja, né? Representa aquele departamento, por exemplo, departamento de música, departamento de comunicação. E os dois departamentos que é descrito na igreja como oficiais no Novo Testamento é ancião e diáconos, né? O ancião é do grego presbíteros, né? E no Novo Testamento tinha o dever de levar o evangelho, de ser responsável pelo crescimento evangelístico da igreja, né? Então a Bíblia, inclusive, a Bíblia
cita as qualificações de um ancião, né? Lá em 1 Timóteo, né? Irrepressível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro e assim por diante. Então, tem as qualificações para que seja um ancião, né? Então, a igreja não indica qualquer pessoa a este cargo. As pessoas indicadas para esse cargo precisam ter estas características, né? E, como eu disse, a responsabilidade do ancião é ser um líder espiritual, responsável pela espiritualidade da igreja e pelo crescimento evangelístico da igreja. E o diácono vem do grego diáconos, que significa ajudador ou servo. São os dois oficiais, os dois departamentos que a igreja cita, né? E para facilitar, como nós dissemos que a igreja é como um corpo, que é dividido em várias funções, a igreja foi dividida também em vários outros departamentos para que facilite, então, a organização da igreja. O diácono é para auxiliar, ajudar, um ajudador do ancião, para facilitar o trabalho do ancião, a administração da igreja, para que os anciãos tenham um melhor desempenho na parte espiritual e na parte da pregação do Evangelho. E, sendo assim, a igreja precisa ter ordem, ter disciplina, né? E por isso, na igreja é tratado, quando acontece um erro particular ou público, a Bíblia tem as instruções e a igreja procura seguir da maneira que a Bíblia orienta para que seja tratado caso a caso, separadamente, né? Ou distintamente. Então, como é uma igreja organizada, que precisa ter ordem, quando acontece algo que não está dentro dos princípios, precisa ser tratado. Se for no particular, tratado no particular. Se for no público, pode ser tratado em público. Mas a principal função ou a principal visão da igreja em tratar estes assuntos de dificuldade ou de problema é a restauração dos ofensores. A principal intenção não é descartar aquela pessoa e disciplinar aquela pessoa e esquecer, não. A função, o motivo é restaurar, fazer com que a pessoa perceba o erro em que caiu e se retrate e volte ao seio da igreja, volte às atividades que eles desempenhavam na igreja. Então, essa é a doutrina número 12 que temos a falar sobre a igreja. A igreja é o organismo vivo de Deus aqui na terra para cumprir a sua função que ele designou, que é levar o evangelho a todo mundo e apressar a volta de Jesus. Eu espero que você faça parte desse corpo, dessa igreja, e esteja preparado e preparando outros para a volta de Jesus. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, obrigado por instituir a igreja e obrigado porque fazemos parte dessa igreja. Nos ajude a desempenhar as nossas funções e a abreviar a tua volta, para que o Senhor possa retornar e levar a tua igreja para viver eternamente contigo. Obrigado por tudo e fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a você que assistiu mais este vídeo. Estamos na doutrina 12 e continuaremos, temos 28 doutrinas, continuaremos a divulgar as nossas doutrinas. Dê um joinha aí se você gostou e compartilhe para os outros membros dessa igreja para que eles conheçam o quadro de doutrinas da Igreja Adventista. Muito obrigado e que Deus te abençoe.